Como é que estamos, maltinha? Antes de mais, sejam bem-vindos ao nosso podcast Breaking My Limits, onde hoje estão aqui dois coxos e só um deles com microfone, porque eu hoje não tenho microfone, portanto lamento imenso. Sei que temos estado a trabalhar no som, mas hoje estou mais ou menos on the road, então não tenho aqui o meu mic habitual. Mas estamos aqui para vos falar de um tema fundamental. Eu devia ter começado por aqui, que é como é que tu deves treinar numa fase de perda de peso, numa fase de déficit calórico, de definir a capacidade de ficar sarado, saradão, barriga lisa, abdominal definido. Como é que tu deves treinar para crescer massa muscular, não perder massa muscular, não dares por ti, no final da tua dieta, aparecer no YouTube em risco de voar com o vento e ainda teres energia para treinar com qualidade e não pareceres um zombie o resto do dia. Já gostei mais dessa introdução, António. Como é que estamos aí desse lado? O Ação começou a trazer o seu pequeno humor negro logo pela manhã de sexta-feira, tranquilo. Já percebi que hoje vai rasgar. Hoje o gajo entrou. Hoje o gajo vai dropar aí umas rimas fodidas, mãe. O Busto está a brincar. Como o Francisco disse, hoje vamos estar aqui a falar um bocadinho de treinar em déficit calórico. Acho que nenhum. Não, por acaso acho que o Francisco está em déficit calórico, na altura que estamos aqui a gravar. Estou. Também não estou propriamente num bulk, estou aqui numa fase meio de manutenção. Preparação para os Aerox da vida. Primeira e única tentativa, pessoal, não se inscrevam. Precisam de tempo para treinar e custa muito dinheiro. É giro uma vez, a segunda devido que seja. Mas que ter é cá para contar. Estamos tranquilos. Saí à rua para aí 10 minutos, foram os únicos 10 minutos que choveram hoje. Só para molhar a mim e aos cães. E eu aposto que nem foi para molhar a mim, porque eles pensaram assim, vou molhar o António e os cães para largar aquele cheiro a cão dentro de casa. É fedido. Yeah. Um dia a Catarina vai-se passar comigo quando chegar a casa nestes dias e ganda cheiro a cão, vai parecer um canil. Mal, só que ainda vou ter um terceiro. Por acaso é bem engraçado, já ontem tinham dito, pelo menos a minha percepção era que ontem, quinta-feira, ia ser o pior dia da tempestade e não ia parar de chover, e achei bem tranquilo. Foi o dia mais tranquilo até agora. A quarta-feira foi mesmo bué. Aqui pelo menos para os lados de Setúbal, foi mesmo, esquece, fui para aí 90 na autoestrada, fui dar aulas ali ao Ubo, saí de manhã bem cedo, aí uma carga de água, até o carro, sentias o carro tipo meio deslizar em algumas zonas. Esquece. Cena do demónio. Mas pronto, vamos falar da outra cena do demónio, não é? Que é perder peso enquanto treinas. A ideia aqui é dar-vos umas luzes como é que nós fazemos connosco, como é que fazemos com os nossos alunos, um bocadinho o que é que a evidência diz sobre este tópico. Para o pessoal que também é aficionado, aconselho bastante seguirem o Iron Culture no Spotify, que é produzido por quem escreve a massa, Eric Helms. Eles têm lançado bons episódios um bocadinho mais científicos, portanto também se não são na área pode ser um bocadinho denso, mas são pessoas que curtem e sabem falar bem inglês. Dê uma vista de olhos. Vale a pena. É só nos gajos que se calhar nós mais seguimos e lemos, muito bons profissionais, e eles falam também um bocadinho deste tópico, um bocadinho também já mais com uma visão de bodybuilding, alguns deles, mas não deixam de ser académicos reconhecidos na área. E vamos começar aqui então com a parte de déficit calórico. Não obriga propriamente a que vocês não ganhem massa muscular ou obrigatoriamente que a percam. Dependendo do vosso contexto. Pode ser mais fácil, pode ser mais difícil. Normalmente iniciados, pessoal, vamos dizer, inícios de intermédios, é mais fácil esta gestão, mas quem treina realmente há muito tempo bem, ok? Bem, não, o tempo vale o que vale, mas bem. Já começam aqui a ter que mexer, como eu explico aos meus alunos, já começam a ter que mexer com aqueles 5, 10% de pozinho que falamos do treino, ok? Tens aqueles 90 sólidos, as bases de treino, princípios, consistência, uma alimentação relativamente cuidada, um sono relativamente ok. E agora, à medida que vais ficando melhor, ou seja, vamos imaginar que tens um teto que tu consegues chegar, quanto mais próximo estás dele, mais certinho tens que ser, mais aqueles pós têm que entrar, já não é os 80% que tens que dar, já não é os 90%, já começas a aproximar, caso queiras chegar ali. Também. Pronto, e aqui um ponto importante que é já tocar é
Se é importante treinar em bulk para ganhar massa muscular, em déficit calórico é igualmente importante. Este é o ponto-chave. Isto porque, basicamente, o que acontece em déficit é vocês têm menos disponibilidade energética, seja para construção de músculo, para não estarmos aqui a usar termos mais científicos ou académicos, construção muscular, ou para a recuperação dessas reservas que são importantes para quê? Ter energia para treinar, portanto conseguirem fazer um maior volume de treino, mas também para o vosso corpo recuperar. O sono, por exemplo, entra muito neste contexto de recuperação, darem tempo para o corpo recuperar, reposição de reservas também, e daqui a ver alguns artigos que não sei se vamos ter tempo hoje para colocá-los aqui, ou falar do tempo que pode diferenciar quanto é que vocês ganham ou perdem em termos de massa muscular e massa gorda derivada da parte do sono. Mas o que eu quero dizer aqui é essencial que vocês treinem para continuarem a sinalizar o corpo que, ok, esta massa muscular que tu tens aqui, nós estamos a precisar dela, porque, como estás a ver, eu continuo a treinar, ou continua a haver aqui um esforço que vos está a recrutar a vocês, e eu preciso de que vocês estejam deste tamanho ou maiores para conseguirem responder a esta necessidade. Isto é basicamente como funciona o princípio da adaptação. Isto é um princípio de treino, é um princípio fisiológico. E é isto. Aqui é importante, então, não sei se dizer desmistificar, mas dar esta informação de o treino continua a ser um dos pilares nesta se o teu objetivo não é simplesmente perder peso, é perder massa gorda. Eu olho para isso muitas vezes na ótica de há muita malta que pensa que treinarem para perder peso é tipo, olha, treino para perder peso e emagrecer e secar versus treino para crescer. E aqui acho que há muito essa confusão de conceitos, estás a ver? Para o lado do consumidor, para o lado do cliente ou do praticante, estás a perceber, a meu ver, que é, tu associas que tu vais treinar de forma diferente para perder peso, para vais focar em queimar gordura, e efetivamente, de certa forma, instintivamente faz algum sentido tu pensares, ok, o que é que eu tenho de fazer para, se o meu problema principal é queimar gordura, o que é que eu tenho de fazer para o queimar? E efetivamente, para queimar gordura, o treino ideal seria aquele que queimar mais calorias, pelo princípio da especificidade. Só que, e aqui onde nós temos que começar a entrar em nuances, é perceber qual é que é o teu verdadeiro objetivo final. Porque na maioria das vezes tu não queres só queimar gordura, tu queres queimar gordura e ou manter a tua massa muscular ou construir. Porque o objetivo final que tu procuras não é o peso na balança, ou só a queima de gordura, é o aspecto estético, atlético, tonificado, definido, o que seja. O que significa que o teu treino já não pode ser só para queimar gordura, isso é um dos aspectos deste teu trajeto, desta tua viagem, mas o teu treino é também um motor para tu conseguires manter e construir essa massa muscular. O que significa que depois na prática tu vais precisar sempre de treinar para manter ou crescer a massa muscular. E eu acho que o grande shift, a meu ver, para quem está aí do outro lado, tem que ser, eu quando estou em déficit, eu vou treinar igualmente bem ou melhor do que eu estava a treinar em bulk. Porque na verdade, quando tu estás em déficit, tu tens tudo contra ti. Tens a falta de energia, tens menos recursos para crescer, tens um corpo que não está na melhor sinalização anabólica, portanto, sinalização para crescer, está numa sinalização mais catabólica, para destruir. Então, nós temos que ser ainda mais diligentes, ainda mais precisos com tudo o que nós estamos a decidir fazer num déficit. Isto significa que o treino é ainda mais importante e ainda mais preciso, porque, e lá está, novamente aqui, de certa forma, por correlação, eu não gosto de dar este tipo de exemplos, mas de certa forma ajuda-me nisto, que é, se tu ouves tantas pessoas a dizerem que perdem massa muscular quando estão a perder gordura, e sabemos que isso não é necessário, que inclusive até em atletas avançados é possível crescer massa muscular quando estás a queimar gordura, tu consegues perceber o quão detalhado, pormenorizado, rigoroso tem de ser o treino. Porque a maioria das pessoas não está a conseguir fazê-lo bem. No entanto, as elites das elites, que são aqueles que estariam menos predispostos a conseguirem fazê-lo, porque já estão num corpo muito avançado, conseguem fazê-lo. O que só reforça a ideia de que o treino tem que ser ainda mais pormenorizado e detalhado ao teu corpo
quando tu estás em déficit. Sim, eu quero tocar aqui num ponto que é agarrar, aliás, aqui num ponto que tu falaste, que é a tal história do treino de para perderes ou para ganhar massa muscular. Quando falamos de hipertrofia em termos de ganho de massa muscular, a realidade é o que muda é tu tens que ser mais pormenorizado, ou seja, aquele volume lixo ou meteres ali exercícios porque sim, até porque podes não ter uma capacidade de resposta tão grande como o Francisco estava a dizer. Por outro lado, eu também percebo de onde é que nasceu um bocadinho a história de treino para perder peso. A verdade é que, e nós já falamos aqui em alguns outros episódios do podcast, cardio, treinos em circuito, realmente despendem mais energia. E eu sou sincero, eu, por exemplo, como estava a dizer, estou agora a treinar porque quero experimentar fazer um Aerox, não vou fazer isto da vida, não se preocupem, é só pelo desafio. O que eu sinto é, nos dias que eu faço esse tipo de treino mais específico, especialmente se for ali uma hora e pouco, realmente eu saio lá com mais fome e sinto realmente que estou muito mais cansado no geral, em vez de ser localmente. Ok, e isso tendencialmente dá-nos a tal sensação, até porque se estivéssemos a medir os gases, íamos garantidamente ver que estávamos a despender mais energia, isto é garantido, e daí nasceu um pouco a ideia, a história de existem treinos para ganhar massa muscular, existem treinos para perder peso. Tá bem? Não estou a dizer que não tem que incluir este formato que eu estou a falar aqui de treinos, caso queiram perder peso ou outros contextos, estou só a falar de se queres manter massa muscular, não é com estes treinos que vais conseguir manter, aumentar, ok? Continuas a ter que ter um estímulo hipertrófico para isto. E acho que é um bocadinho também o ponto aqui a falar dentro do treino, o que é que vocês têm que terem atenção. E reforço mais uma vez o que você estava a dizer, que é tenham atenção ao que é que estão a meter, especialmente nesta fase, já não atirem qualquer coisa à parede. Não é? Vocês já têm que ter noção se querem uma parede de tijolos ou de betão aqui. Já não é tipo, olha, o que calhou. Não. Está bem? Portanto, tenham aqui um pouco de cuidado neste ponto. E mais que noutras situações, tenham atenção um bocadinho às métricas de sensação de estímulo, como é que estão a progredir de volume. Evitem comparar à fase de bulk, tendencialmente tem que vocês vão conseguir fazer ter uma evolução mais rápida, ou mesmo a percepção de esforço que vocês têm para aquela dada carga é menor quando estão em bulk, e vão ter atenção depois a métricas também de como é que está o peso a descer, em que quantidade, como é que ele varia ao longo também. Isto também podem fazer um pouco em bulk, mas como é que varia ao longo da semana. Será que segunda-feira está mais alto que do que costuma estar no resto da semana? Será que não? A que velocidade é que eu estou a perder o peso? Eu aqui entro um bocadinho nisto, ainda sem ter assim grande forma de vos apresentar, mas eu, do que fui lendo, especialmente no ano passado, vocês estarem com uma velocidade aqui de 300 a 400 gramas por semana, não estou dizendo aquelas primeiras semanas que perdem água, perdem glicogênio muscular e que realmente há uma queda grande, mas quem já está com um déficit mais prolongado, atenção também à velocidade a que o perdem, está bem? Aqui, óbvio que podem ter um déficit mais agressivo, mas também quanto mais agressivo ele for, maior a probabilidade de vocês estarem a perder massa muscular, está bem? Portanto, aqui depois tem que jogar com estes dois pontos, que é o quão rápido e agressivo quero ir, consoante até que ponto é que eu não começo a perder aqui massa muscular, seja porque realmente está um déficit muito agressivo e o corpo tem que ir buscar energia a algum lado, seja porque mesmo que vocês ainda conseguissem manter ou até ganhar um bocadinho de massa muscular, a forma como estão a treinar ou com o preciso de treino ou não está correto, que isto é uma coisa que nós temos que gerir com alguns dos nossos alunos, ou realmente exige um tipo ou uma quantidade de treino que vocês podem ter essa disponibilidade. Também, portanto, atenção aqui um bocadinho a estes fatores. É aqui que nós balanceamos com os nossos alunos como é que a coisa está a mudar, como é que eles se sentem a nível de força, como é que se sentem a nível de energia, como é que se sentem a nível de evolução, se o déficit realmente está a ser agressivo e estão a ir a uma velocidade que é mesmo ao começar a diminuir para o mesmo déficit calórico, são pontos aqui importantes a termos em atenção. Tá bom? Até queria pegar aqui, estava a apontar aquele exemplo que tu deste para mim, eu não sei se isto foi o Alberto Nunes ou o Godfather, o Jeff Roberts, que falam disso.
Tu quando estás em déficit, eu adorei esta analogia, para mim faz imenso sentido. Tu quando estás em déficit, especialmente se tiveres um déficit mais agressivo, portanto, se estiveres a tentar perder gordura mais depressa, tens que perceber que o teu treino é como se tu estivesse a fazer tiro ao alvo. Só que a diferença quando tu estás em déficit é que tu quase não tens balas. Portanto, tu tens que escolher a melhor arma e fazer a melhor pontaria. Porque cada bala ao lado é uma bala perdida. Não tens quantidade de munição que tens quando estás em boca. E quando eu falo munição é que não tens a mesma energia, não tens a mesma hipótese de falhar e mesmo assim as coisas correrem bem. A analogia não é exatamente esta, mas acho que estou a conseguir passar a ideia. Acho que até era com o arco e flecha, exatamente, era com o arco e flecha. Tens que disparar as tuas melhores flechas quando estás em déficit, porque tens poucas flechas para lançar e tens poucas oportunidades de lançar. Então, quando o fazes, é para ser o melhor, é para ser os melhores exercícios para o teu déficit, é para ser o volume que tu precisas e não pode ser volume a mais, porque senão depois não tens a oportunidade de lançar essas flechas no treino seguinte. Estás a perceber? É muito, muito, muito mais criterioso. E isto é extra importante, quão mais apto está a ser o teu déficit. Um bocadinho como tu estavas a falar. Eu, por exemplo, nesta fase estou a fazer o déficit mais agressivo. O meu volume de treino, aos olhos da vasta maioria das pessoas, é muito estranho. Eu estou a fazer um déficit muito agressivo. Eu, quando submeto alunos meus a um déficit agressivo, por norma, quando eles querem fazer este tipo de coisas e têm condições para isso, a primeira resposta é de 90 e tal por cento. Eu não tenho o número das percentagens, mas posso dizer que se calhar até agora, com vários anos disto, se calhar só 2 é que não estranharam o programa de treino que vamos fazer quando estamos a começar a Minica. A resposta inicial é sempre: what? É isto? Tens mesmo a certeza que é isto? Sim, tenho a certeza que é isto. Porque é muito diferente daquilo que tu estás a fazer, ou pode ser muito diferente daquilo que tu estás a fazer em grupo. Não necessariamente que tu não mudas o tipo de treino, simplesmente a forma como atuas o protocolo àquela que vai ser a tua nova capacidade, a tua nova realidade. Percebes? Portanto, os princípios do treino para crescer músculo em cut versus bulk, para ganhar massa muscular versus para queimar gordura enquanto ganhas massa muscular, os princípios do treino são os mesmos. As condições em que tu estás é que são drasticamente diferentes. E como elas são drasticamente diferentes, tu tens que adequar o protocolo a isso. E é aqui que eu acho que a maioria das pessoas falha. É nisso. E depois era o último pontinho que eu tinha aqui para pôr. Se tu gostas muito, tinhas falado até da parte do Aerox, e eu até aqui gostava de lançar uma coisa que se calhar vai contra aquilo que eu costumo fazer aqui, mas que fazia mais no presencial, que é, ok, se tu já estás a fazer 4 treinos de musculação por semana, de qualidade, portanto, tu estás a assegurar bem a tua progressão nos treinos em déficit, e tens disponibilidade para um 5º ou um 6º treino, eu acho que faz todo o sentido, para alguns casos, esse 5º ou 6º treino ser algo mais focado na queima de gordura. Neste caso, na queima de calorias. Eu tenho alunos, tenho cada vez mais até feito isso, que eu digo, o teu 5º e o 6º treino, eu quero que tu vás jogar o paddle, quero que tu vás fazer a natação, quero que tu vás jogar a bola com os teus amigos, quero que tu vás fazer o basquete, quero que tu vás fazer o kickboxing. Porque sei que isto vai ajudar, ganho primeiro pelo componente cardio, porque alguns deles com a perda de peso precisam também de melhorar a questão do cardio, mas para muitos deles, tipo, já fizeste 4 treinos, estão excelentes, está ótimo, estamos a progredir, asseguramos a progressão e o crescimento muscular. Nesta fase eu quero que tu despaches a queima de gordura mais depressa, para começares a viver com qualidade mais depressa, então eu se calhar prefiro que tu faças 2 treinos, que ainda por cima são cenas que tu gostas, tipo o 5º e 6º treino da semana, quando tu estás em déficit é mais duro, estás cansado, geralmente é aquelas cenas que vão ficar para sexta e sábado e domingo. Vai ter um sábado e domingo a chover, não te apetece sair de casa para ir ao gym, ainda mais se estiver em déficit todo roto, mas se calhar se for para jogar a bola com os amigos ou se for para fazer o desporto, tu vais. Então jogar por aqui. E só lançar esta outra ideia. Sim, não é mal pensado. Só aqui um pequeno aviso aqui, se calhar, um pouco o Francisco estava a dizer, acho uma excelente ideia. Acho que este formato de futebol, basquete é muito mais tipo lúdico e vocês muito mais facilmente vão. Com a desvantagem que se os vossos amigos tiverem a beber umas canecas no fim pode ser mais difícil.
Não pensei nisso, Mas isto aqui é sempre contexto e consoante do que é que uma pessoa aguenta. Há alunos que é tipo, mas hoje vão beber uma cerveja no fim, eu não vou aguentar, ok, então não vais. Há outros que é tipo, tranquilo, passo bem sem isso. Tenham sempre aqui atenção, e Francisco tocou um bocadinho nisto, que é como é que são os vossos níveis de energia, porque realmente eu sinto quando estou num déficit, eu raramente faço déficits muito agressivos, não, tanto comigo como com alunos meus, a não ser, vou pegar aqui um exemplo do aluno que o Francisco tem agora que vai se casar, para ter uma data específica para dar com uma estética, mas quem não tem, ou seja, quer perder peso, normalmente eu não tenho, tendencialmente não uso tanto dietas agressivas, prefiro que eles levem um bocadinho mais tempo. Normalmente quando são pessoas com que eu nunca trabalhei, já trabalhei com eles há algum tempo, é diferente, mas quando nunca trabalhei, normalmente eu gosto mais de trabalhar com a parte de desconstrução de alguns hábitos, então prefiro que eles vão perdendo peso um pouco mais lento. Mas aqui o ponto-chave é, tenham atenção mais uma vez aqui como é que vocês mantêm os pratos a rodar. Se calhar a melhor analogia que eu vos tenho para dar. Porquê? Quer manter o prato da alimentação, quer manter o prato do descanso, da família, do treino de hipertrofia. E isto que o Francisco colocou é um bom ponto em que vocês depois têm que decidir que é, olha, fixe, isto vai-me ajudar a perder peso mais rápido, a ter um momento lúdico com os meus amigos, porque algumas pessoas refugiam-se de eventos sociais nesta fase, porque tendencialmente vão consumir acima do que queriam. Portanto, isto é uma excelente ideia que o Francisco deu. Por outro lado, eu consigo manter mais um prato que me vai fazer um dispêndio de energia a rodar. Eu consigo isto sem que os outros caiam. Ok, então, consigo ou não consigo? Consigo manter aqui mais um prato a rodar. Ok, conseguem, top. Sigam aqui a linha que o Francisco disse, acho que é uma excelente ideia mesmo. Se não conseguem, tenham aqui um bocadinho de cuidado, porque podem depois, eu vou dar um exemplo que já aconteceu uma outra vez, com alguns alunos meus terem, atualmente é mais o pádel até que o futebol, chegam a segunda-feira e ainda estão cansados, adormecem, não lhes apetece, eu quando vou ver a planificação de treino digo, ok, falta aqui um treino, o que aconteceu? Estava cansado do fim de semana, dormi mais um bocado, não descansei bem, não fui fazer o treino. Ok. Compensou ou não compensou? Temos que chegar aqui com isto também. Pronto. E é aqui também entra o nosso trabalho, que é ajustar. Ok, testámos isto, nunca como queríamos, tiramos. Não, foi aqui um pequeno percalço, vamos manter, mas temos que ajustar o paddle ao invés de ser 2 horas a 1 hora, por exemplo. É aqui que nós trabalhamos nestes ajustes, porque é algo que eu sinto quando estou num déficit calórico, especialmente agressivo, aqui como o Francisco tem mostrado no Instagram, mostrou especialmente aqui ao longo do mês de fevereiro. Eu sinto mesmo que tenho menos energia e a motivação, não durante o treino, mas para ir começar o treino, muitas das vezes é dura. É tipo, não me apetece. Cansado, sem energia, não me apetece gastar mais energia. Então, aí tenho que brincar um bocadinho com esse ponto também, só para dar este pequeno chega. E até, tu estavas aqui a dar um exemplo, eu queria dar esse ponto sobre a questão dos ajustes e dos treinos a meio da semana e tudo mais. Estou-me a lembrar agora de um aluno meu que joga futebol recreativo, tem tipo um jogo por semana. Nós no último déficit que tivemos a fazer dele, até foi mais ou menos até a altura do Natal, ele tem um jogo fixo mais ou menos por semana, e portanto nós organizamos o planeamento para que o jogo calha, por exemplo, à terça-feira, e portanto os treinos estão organizados de acordo com isso, para que ele consiga jogar na terça-feira, estar preparado para treinar nos outros dias. Mas houve ali 2 ou 3 semanas onde ele acabou por fazer 2 ou 3 jogos, porque também houve jogos da empresa e tudo mais, tipo, lúdicos, mas que não deixam de ser desgaste. Então, uma das coisas importantes, particularmente nesses casos, é tu construir uma estratégia que seja flexível nesse aspecto. Ou seja, para o caso dele foi, ok, mediante, se tu fizeres estes jogos, é assim que nós vamos adaptar nestes próximos dias. Tu vais ao treino mesmo, vais treinar, porque no caso do futebol, ok, isto vai-te desgastar maioritariamente membros inferiores, portanto aquilo que terá de receber um grande ajuste serão os membros inferiores. Tenho dois alunos que também têm mais a gestão do paddle, e um deles até paddle e ténis, começou a fazer ténis agora também. E uma das coisas que nós começámos a fazer foi, ok, quando tu tens esta carga toda de paddle, para além dos teus 2 treinos mais o jogo, ainda metes mais o ténis, quando isto acontece, nós vamos ter que reduzir estes teus treinos. Isto às vezes acontece que tu passas de ter treinos de 45, 50 minutos, passas de treinos de 20. Mas é porque estamos a adequar. Não nos esquecer que tu estás a encher o teu corpo de outro exercício e está tudo bem com isso. É uma escolha tua e está na boa, não digo isto para
para recriminar ou o que seja. Ainda não sei para onde é que é de olhar aqui com a câmara. Mas é uma questão de, ok, já que isto está a acontecer, temos que adaptar. E está tudo bem. Na fase de déficit acho que é mais importante. Tu conseguires perceber que a tua recuperação é limitada e teres essa noção de fase de déficit, geralmente mais é pior. Fazer mais é pior. Da minha experiência. Atenção. Sim, garantidamente que se calhar ao longo do déficit e tal, se for mais agressivo, é tal, quanto mais, muitas das vezes pode ser duro. Yeah. E aqui é uma coisa também fixe de pensarem, em alguns momentos, se vocês conseguirem garantir uma manutenção ou mesmo um volume mínimo para continuarem a adaptar-se, também é sempre a opção de vocês, vamos imaginar que fazem 4 treinos de musculação, passam a 3 e põem outro dia de, sei lá, paddle, futebol, que vocês queiram, ok? Podemos remover aqui alguma coisa, porque no fim, isto é uma coisa que trabalhamos e iremos trabalhar no 8K, que é como é que eu ajusto uma coisa para tu ires em direção ao que tu queres, neste caso perda de peso, e que seja o mais fácil possível tu seguires, portanto, uma capacidade de tu teres uma boa adesão ao plano e cumprires com ele, seja muito elevada. E às vezes é por aqui. Olha, vou ter um treino de musculação e vou-te colocar, sei lá, um treino em circuito, uma aula de crossfit, uma aula de cycle, um futebol, um paddle, uma aula de kickboxing, whatever. Tu gostas? Pode ser aqui uma boa opção. Mais uma vez, como é que tu decides isto? Temos que analisar com o teu contexto, o teu caso, se os teus 3 treinos de musculação são suficientes para ti, como é que está a ser o teu dispêndio calórico, como é que é o teu contexto, o teu dia, os níveis de stress, se tens família, não tens família, quanto tempo é que podes dedicar a isto, e a partir disso são feitos os ajustes. E é desta forma que nós conseguimos ajudar a evoluir. Inclusive, por exemplo, no 8K, na chamada que nós temos semanalmente, é um momento que nós temos para vos dar alguma informação, mas também para vocês disporem destas questões e darem um feedback. Olha, experimentei isto esta semana, resultou bem, e às vezes mais do que sermos só nós a partilhar, enquanto treinadores, têm a partilha de outra pessoa, se calhar mais parecida a vocês, uma pessoa, um praticante, uma pessoa que tem uma vida que não é fitness, a dizer, olha, experimentei isto e resultou. Ou não resultou por isto. Acho que é uma das grandes valências quando nós estamos no Breaking 8K de ter esse apoio de grupo, porque nós os dois estamos sempre disponíveis para dar e partilhar não só a nossa experiência pessoal, mas também a parte técnica e aquilo que passamos com os nossos clientes, mas essa tem a ajuda do grupo, eu acho que é priceless. Muito. E às vezes acaba por ser até, lembro-me muitas vezes até das questões ou de receitas ou de partilha de gestão, do que é que estão a fazer no fim de semana, é bem motivacional também. E nestas fases acho que é muito importante, sinceramente. Portanto, no fim de contas, no 8K está tudo no mesmo barco. E eu e o Francisco às vezes podemos nem estar a perder peso para nós, naquele momento. E mais uma vez, eu e o Francisco vivemos disto, por enquanto nos deixarem. Ainda não ganhei o Euromilhões. Estudamos. Sim, mas a coisa é que vivemos disto, estamos com este contexto todos os dias, já fazemos isto há muitos anos. E não temos situações de, sei lá, nós por enquanto não temos filhos, portanto, se calhar é mais interessante ouvir alguém do grupo do 8K, que tal como tu tem filhos, a contar como é que adaptou a situação. Ou contar que pessoas têm um trabalho mais sedentário, se bem que Francisco agora tem um trabalho para todos os efeitos um pouco sedentário, como é que faz, como é que organiza as coisas, como é que é o dia-a-dia. Francisco, por exemplo, trabalha em casa. Eu trabalho como PT, tenho uma obra em que tenho um estilo de vida muito movimentado. Ok, mas como é que é uma pessoa, por exemplo, que trabalha num banco, que realmente tem que sair de casa, não tens marmitas dentro do frigorífico, ou possa cozinhar na hora, e o 8K permite esta troca também de contexto entre vocês. Yeah. Que é fixe. Exato, falando em 8K, começar a avisar a malta que provavelmente já vão poder clicar aí no link aí na descrição para entrar na lista de prioridade, porque isto é daquelas oportunidades que acontece bem uma vez por ano. Da última vez que abrimos o 8K, houve quem tenha perdido 14 quilos em 8 semanas. Perda de peso média, acho que ficou à volta das 6,3 quilos. Eu tenho que rever esses dados. Portanto, se tu queres ficar saradão, gostosão, ou simplesmente queimar e desfazer-te da tua gordura abdominal de vez,
clica aí ali no baixo, no link da descrição, para entrar na lista de prioridade. É totalmente gratuito o acesso à lista de prioridade. É a única forma de teres acesso antecipado às primeiras 20 vagas com o preço exclusivo. Da última vez as 20 vagas esgotaram em 6 horas, uma coisa deste género, ainda nem era meio-dia, já estavam esgotadas. Portanto, se estás interessado, seja em trabalhar connosco e ter esta primeira experiência de trabalhar connosco, seja ou queimar aqui um bocadinho de gordura, ou um bocadão de gordura, com qualidade e aprenderes a manter essa gordura longe de ti para sempre, clica aí em baixo no link na descrição, é totalmente sem compromisso. Depois abrimos o carrinho, serás a primeira pessoa a saber e ter hipótese para poder entrar. E com isto, pessoal, nos despedimos para até a próxima semana. Relembro que tem mais episódios disponíveis no YouTube e Spotify. Vejam, se preferem ouvir ou ver, estão disponíveis. Nós vamos começar a passar também os vídeos para o Spotify. Pelo menos eu vou descobrir como é que se faz. Acho que não é difícil. E vemos na próxima semana. Por isso não perca o próximo episódio, porque nós também não!